Bom, pessoal, sejam bem-vindos, então, a mais a nossa primeira aula, na verdade, de gestão ambiental. Não é mais uma aula, é a nossa primeira aula de gestão ambiental, em que nós vamos conversar um pouco sobre conceitos e princípios da gestão socioambiental. Começando, então, eu gostaria de convidá-los a fazer umas perguntas para vocês, no sentido de que o que vocês entendem por meio ambiente, poluição, impacto ambiental, dano ambiental. Será que é a mesma coisa, impacto e dano? E a poluição não seria a mesma coisa? Não seriam sinônimos? Nós vamos ver na próxima aula que não são sinônimos, tá? Não nessa, mas na próxima aula nós vamos ver que se trata de coisas diferentes, de formas diferentes de atingir o meio ambiente em que nós estamos inseridos, que é o planeta Terra. E em tudo isso, afinal, né, tudo que a gente aprendeu ao longo de todos esses anos de vida, de existência sobre meio ambiente, como é que eu consigo aplicar isso e fazer o ser humano conviver de maneira sociável, aceitável com esse meio ambiente? Isso é o que nós vamos entender a partir dos princípios da gestão ambiental, tá? Principalmente no sentido de que nós temos, vocês como futuros administradores vão estar inseridos, né, nas organizações, e que essas organizações elas precisam estabelecer minimamente uma relação com o meio ambiente. Dentro de todo esse contexto do meio ambiente, da gestão ambiental, nós temos os paradigmas ambientais. O que são esses paradigmas ambientais? São tópicos que nos remetem a reflexões de diferentes perspectivas de como perceber o meio ambiente. Tá? A relação homem com os animais, com os demais seres vivos, né, que são as plantas, os animais, a relação do homem com os próprios recursos naturais, e aí a gente vai, então, para o primeiro paradigma ambiental, que é o antropocentrismo. O que trata o antropocentrismo? Ele considera o homem o centro do cosmos, sugerindo que deve ser o centro das atenções da expressão cultural, histórica e filosófica. A natureza, ela deveria estar subordinada aos seres humanos. Essa é, na verdade, isso foram eras que a própria humanidade viveu, né, pessoal? Se nós formos considerar, se nós formos considerar as eras ali desde dos primórdios da humanidade, com o homem das cavernas, né, com o homem primata, até passando pela Idade Média e até chegar aos tempos atuais. Claro que aí tem muito, muito, tem um intervalo muito grande de tempo em que a humanidade ela foi se encontrando, ela foi se percebendo e se colocando diante de situações que inclusive eram de guerra, de se defender do próprio meio ambiente. Por exemplo, antigamente, não, hoje em dia, a gente consegue prever chuvas, enchentes, consegue prever terremotos, mas há muitos anos atrás, esses fenômenos naturais eles existiam e viviam em conflito. O ser humano vivia em conflito com isso, porque a cada momento que aconteciam esses fenômenos, as pessoas perdiam as suas casas, perdiam as suas referências, perdiam familiares, enfim, uma série de questões que passaram a acontecer em função disso. Então, o ser humano houve uma época em que ele se colocava como um ser, por ser considerado um ser racional, acima ou no topo da cadeia alimentar, como demonstra bem a figura aqui ao lado, certo? Então, o homem acima, né, dos animais, acima ali, inclusive da própria mulher, né, do ser humano do sexo feminino. Então, o homem em si, o homem mesmo, não o homem ser humano, mas o homem do sexo masculino se colocava no topo da cadeia por entender que ele era o centro do cosmos e que todo o resto deveria girar em torno desse ser, certo? Isso são coisas que de fato existiram, né? Tanto é que a gente tanto discute hoje, né? A questão do machismo, a questão de pessoas que acham que são superiores umas às outras pela raça, pela cor, pelo poder aquisitivo, pelo poder econômico que possuem. E isso vem lá desde a existência do homem, tá? Vem disso, por isso é tão enraizado. Paradigmas ambientais. Eu nem vou entrar muito nessas questões, porque na verdade não é o tema da nossa aula, mas é interessante a gente observar e também contextualizar, né?
entender o que fomos enquanto seres humanos ao longo de toda a existência, para entender por que nós somos hoje e somos o que somos, certo? Dentro dos paradigmas ambientais também nós temos o ecocentrismo. No ecocentrismo, vai entender o sistema de valores centrado na natureza em si, não somente no homem, né? Na natureza, no conjunto de seres vivos que habitam o planeta Terra. E o homem, ele é membro da natureza, compondo o meio natural, tendo um valor equivalente aos animais. Tá? Então, ele é igual, não está no topo, nem abaixo, nem nada. Ele é um equivalente a todos os outros seres vivos. O homem, ele deve se comportar em harmonia, em equilíbrio com a mesma, né? Com a natureza. Então, o paradigma ambiental do ecocentrismo, ele traz essa ideia de igualdade entre todos os seres vivos no existentes. Ainda como paradigma ambiental, nós temos o malthusianismo e o neomalthusianismo. O que nos diz esse paradigma ambiental? Ele traz a ideia de pessimismo em relação ao futuro, devido ao descompasso entre recursos e necessidades. Para Malthus, o controle da população deveria ser realizado via aumento das taxas de mortalidade. Meu Deus, que seriam freios positivos. Isso é uma teoria, sabe? Que é uma coisa que existiu, de fato. Então, se a gente for pensar, né, o quanto isso é tão radical e totalmente sem sentido, mas vamos lá. Nós temos que falar sobre isso também, tá? Isso faz parte dos paradigmas ambientais, até mesmo para nós entendermos até onde nós podemos ir, até onde a ética e a, e a moral, elas nos levam, né? E acima disso, fora disso, está totalmente errado. Então, Malthus, né, ele acreditava que o controle da população ele deveria ser realizado via aumento das taxas de mortalidade, seriam freios positivos, por meio da miséria, das doenças e da guerra. O salário de subsistência seria o equilíbrio entre a população e a economia. Então, na verdade, o malthusianismo ele traz essa ideia, né, de que haveria um filtro natural da humanidade, em que a própria fome, ali, então aqui tem aqui, né, o crescimento populacional seria freado em função da quantidade de produtos que seriam de alimentos que seriam produzidos, da própria fome, né, doenças, crises sociais, crises políticas e mortes que haveriam aqui, das guerras também que aconteciam na época, cruzadas e tudo mais, e também em relação à capacidade de produção de alimentos. Na verdade, está repetido aqui, tá? A produção de alimentos aqui e aqui. Isso faria um filtro natural com relação para causar, né, essas taxas de mortalidade com relação ao número de pessoas que deveriam existir na Terra para que houvesse um equilíbrio entre a natureza e o homem, tá? Onde havia um cenário de muito pessimismo em relação ao futuro, de que os recursos, que as necessidades das pessoas, elas ultrapassariam os recursos existentes. Então, para isso, a morte deveria ser causada para que não faltassem recursos para os demais ou as pessoas que não tinham, né, não estavam numa situação de miséria. Isso é bem. Acredito até que. Pena que a gente não está em aula, né? Porque se fosse em aula, isso aqui geraria uma discussão enorme. O pessoal já fica bem louco com isso, né? Porque na verdade é o fato. Hoje em dia nós temos. No mundo acontece isso. No mundo acontece malthusianismo. Quando nós temos uma série de abundância em determinados países, uma riqueza concentrada em poucas pessoas, né, em poucas famílias, que são as mais ricas do mundo, e nós temos na África, por exemplo, e não precisamos ir longe, aí é que está a questão também. Eu estou dando um exemplo da África, porque é algo que, quando a gente fala no continente africano, logo vem a imagem da miséria, da pobreza, das tribos aborígenes, das tribos, tribos tribais, eu ia dizer, né? Mas eles são praticamente tribais, eles vivem em condições subhumanas. E mas não precisa ir na África para ver que existe essa disparidade de existência entre pessoas no mundo. Eu posso ver aqui na minha própria cidade, Santana do Livramento, existe um morador de rua, existem crianças que são abandonadas. Hoje em dia existe uma série de políticas para o atendimento desse tipo
desse tipo dessas questões sociais existe. Mas antigamente a gente via crianças pedindo, e antigamente não muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, a gente via crianças perambulando na cidade, perdidas, pedindo dinheiro nas ruas, sem pai, sem mãe, sem referência, sem família. Então isso não é algo que está muito lá atrás, não. Isso é bem recente. A humanidade ela ainda caminha a passos lentos a entender de que é necessário encontrar um equilíbrio entre a existência da humanidade e encontrar esse equilíbrio nessa existência é dividir recursos, fazer com que as pessoas consigam ascender, consigam ter acesso à educação, para que elas possam melhorar a sua qualidade de vida e então galgar melhores espaços no mercado de trabalho para ter um salário digno, ter a sua oportunidade de ascender né, no mercado de trabalho, ocupar espaços e fazer a sua vida a partir do seu próprio esforço. Mas isso ainda é algo que está muito longe de acontecer. Então é algo que é necessário ser comentado, certo? E aí, com isso, né, não vai ter essa briga entre os recursos e a falta deles no futuro próximo, e aí a gente vai ter que, né, chegar ao ponto ali de pensar que matar as pessoas vai ser algo positivo ou vantajoso. De maneira alguma fazer isso. Também nós temos ali, como eu tinha comentado, o neomalthusianismo, que vai trazer a ideia de que há uma relação direta entre o subdesenvolvimento e o crescimento populacional, ou seja, quanto mais pessoas nascem, mais aumenta, né, ou piora a capacidade de desenvolvimento dessas localidades. Então, o subdesenvolvimento seria o resultado do crescimento populacional, em que uma superpopulação era o fator determinante da pobreza dos países. Quando, na verdade, nós entendemos que, de fato, isso aqui não interfere, não é, pessoal? Porque nós temos lá na China, por exemplo, ou no Japão, que são países que têm controle da natalidade, onde os casais só podem ter somente um filho, e quem tem mais de um paga multa e enfrenta uma série de questões, de problemas, até mesmo de preconceito, com relação às outras pessoas, aos seus vizinhos, as pessoas condenam tu ter mais de um filho, né? Então, é algo que não corresponde, porque são países que têm um controle populacional, mas que também têm uma condição de vida muito crítica. São países ainda em desenvolvimento, tanto é que a China participa dos BRICS, né? Do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e BRICS, South Africa, África do Sul. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países que compõem os BRICS e que é um grupo de países, né, que se uniram de países em desenvolvimento para alcançar, né, novos patamares na economia mundial. Mas nós vemos que existe uma pobreza muito grande. As pessoas moram em cubículos, elas dividem com 10, 20 pessoas, porque não tem para onde crescer mais a cidade, não tem acesso à oportunidade de comprar uma residência, não tem. O trabalho lá, você sabe, isso é de conhecimento geral, né? Que ele muitas vezes a mão de obra ela é escrava, eles pagam centavos de dólares para as pessoas trabalharem nas fábricas, e as pessoas ainda assim trabalham, porque é o que tem, né, para fazer e acabam tendo uma vida muito miserável no sentido moderno se é que é possível dizer isso, né? Mas a ideia do paradigma ambiental do malthusianismo e do neomalthusianismo, ela traz essa ideia, sempre da classe dominante, né, sobre a classe oprimida, colocando a culpa do subdesenvolvimento no crescimento populacional, sendo que isso também é um fator econômico, político, governamental muito fortemente que precisa desenvolver ações, né, para que a população possa se desenvolver. E um exemplo disso é a própria Universidade Federal do Pampa. A Universidade Federal do Pampa, ela foi, independentemente de política, tá, pessoal? Não estou falando de política aqui, de partido político, de qualquer outra esfera que possa remeter à política, mas está no PPC da Universidade Federal do Pampa, que ela foi implantada aqui nesta região para para promover o desenvolvimento da região do sul do país, que ainda é uma região economicamente deprimida, mas caminha lá agora, né, a
para um cenário de melhoramento, de perspectiva de melhoramento, pelo menos. Daqui a uns 10 ou 20 anos, a gente realmente vai conseguir colher os frutos da implantação da universidade aqui na nossa cidade, certo? Ainda dentro dos paradigmas ambientais, nós temos a postura corpucopiana, que traz a ideia, né, o símbolo representativo da fertilidade, da riqueza e da abundância. A deusa Fortuna era representada por um vaso em formato de um chifre, onde as frutas e flores espalhavam-se em abundância. Simboliza a agricultura e o comércio, e o símbolo também das ciências econômicas. Então, é a postura corpucopiana, né, que traz a ideia também dos paradigmas ambientais, traz a ideia da fertilidade, da riqueza e da abundância. Então, pessoal, ainda dentro dos paradigmas ambientais, nós temos as abordagens socioambientais. Depois de passar por toda essa viagem aqui de motozenismo, da deusa grega, a gente chega também aqui na questão das abordagens socioambientais, que vão nos remeter muito mais próximos, né, à nossa realidade e ao que nós vivemos hoje. Elas reconhecem o valor intrínseco da natureza, mas admitem que ela deve ser usada para atender às necessidades humanas presentes e futuras. Caracteriza-se pela busca de sistema de produção e consumo sustentáveis que procuram atender às necessidades humanas, respeitando as limitações do meio ambiente. E isso é o essencial do nosso pensamento. Respeitar as limitações do meio ambiente, certo? Mas não são todas as pessoas que fazem isso, né, pessoal? Não são todas as empresas que fazem isso, que têm esse pensamento. Por isso, nós precisamos da lei. Nós precisamos da Constituição, que ela defenda os interesses, né? Então, aqui eu trago para vocês a Constituição de 1988, né, o que ela prevê do meio ambiente, no artigo 23, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E também preservar as florestas, a fauna e a flora. Aí, depois, no artigo 24, nós temos, né, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Também de responsabilidade da União, dos Estados, né, do Distrito Federal, legislar sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, na verdade, isso é um resumo, tá, pessoal, do que diz a Constituição, tá? Vejam que tem um intervalo bem grande aqui, artigo 24, 23, 24, depois vai lá para o 129. Depois tem outros conteúdos que, se vocês quiserem acessar, eu vou colocar o link para vocês ali da Constituição Federal, para vocês encontrarem esses artigos, tá? Dentro da lei. Então, dentro da Constituição, perdão. Então, o artigo 129, ele fala que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E essa legislação, ela remete a uma discussão bem importante, porque, como eu comentei na última aula, não adianta nós termos uma legislação que ela prevê, a legislação em si ela é maravilhosa, mas e a fiscalização? Como é que funciona a legislação e a fiscalização para que, de fato, essa lei seja respeitada? Ainda, né, a legislação, a Constituição, ela traz no artigo 160 que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, que são defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Tá? Isso no capítulo 6, que trata do meio ambiente. Então, pessoal, aí a gente fala, né? Falamos aqui várias coisas, né? Das considerações que tem dentro da Constituição brasileira sobre o meio ambiente, mas afinal, o que é o meio ambiente? Né? Para refrescar a memória, eu trouxe aqui, né, que o meio ambiente é tudo aquilo que envolve ou cerca os seres vivos, tá? E a palavra ambiente, ela vem do latim ambi, que significa ao redor de algo, ou ambos os lados, e ambio, e ambio e ambire, que são um verbo, né, que é andar em volta
ou em torno de alguma coisa. Então, o que que é o meio ambiente? O que envolve os seres vivos e as coisas, ou o que está ao seu redor, que é o quê? É o planeta Terra, com todos os seus elementos, tanto os naturais quanto os alterados e construídos pelos seres humanos. Então, dentro do meio ambiente, que vai ser o próprio planeta Terra, que nós temos, né? Nós vamos ter os elementos naturais, que são as terras, as montanhas, as árvores, o oxigênio, tudo isso, os animais, os seres vivos, que são seres vivos, até mesmo uma bactéria é um ser vivo, né, pessoal? Só para lembrar isso, né? Uma bactéria é um ser vivo também. E também os elementos que foram construídos, por exemplo, as casas, as estradas, os prédios, e tudo que vem, e tudo que vem com ele, né? Isso tudo é o nosso meio ambiente, é onde nós estamos inseridos, é o nosso meio. Existem três tipos de ambiente, tá? O fabricado, desenvolvido pelos humanos, como eu acabei de comentar, constituído pelas cidades, parques industriais e corredores de transportes como rodovias, ferrovias e portos. O ambiente doméstico, que envolve áreas agrícolas, florestas plantadas, açudes, lagos artificiais, que é o ambiente domesticado, não é doméstico, domesticado. E o ambiente natural. O domesticado é tudo aquilo que envolve a natureza, porém ele é promovido pelo homem, tá? Então são florestas plantadas, açudes ou lagos que são feitos, né, que são cavados. Já o ambiente natural, por fim, que é o último tipo, né, de ambiente que nós temos, é as matas virgens e outras regiões autossustentadas, como, por exemplo, o Cerrado, as dunas lá no nordeste do país, a região do Pampa aqui no nosso estado. Então, são regiões de mata nativa, naturais, tá? Autossustentadas, pois são acionadas pela luz solar e outras forças da natureza, como, por exemplo, a chuva, né, pessoal? A chuva faz com que toda a estrutura de mata e de natureza consiga se sustentar. Também a luz solar, como colocou ali, né? Bem importante. Então, dentro desses recursos naturais que eu acabei de comentar com vocês, nós temos também diversos tipos, né? Que são os renováveis e não renováveis ao mesmo tempo, e os não renováveis. Então, nós temos três tipos, tá? O renovável, o não renovável e o híbrido, que é renovável e não renovável ao mesmo tempo. Vamos ver de que trata cada um deles. Os renováveis, eles não se alteram com o uso, ou seja, não vai gastar se usar, né? Num jeito bem gaúcho de falar. Que é o quê? A energia solar direta e indireta e também os ventos e as marés. Então, elas existem, coexistem, seguem existindo e não gasta, né? Porque ela está sempre ali. Aquele recurso, ele é renovável. Todos os dias ele está se renovando. Alteram-se com o uso. O que se altera com o uso, né? Que é renovável? Esgotam-se, mantêm-se ou aumentam, que é a energia solar indireta, onde ela reage, né, sobre os cardumes, sobre o solo, sobre a colheita anual, as árvores, os animais e outros recursos biológicos. Por que eles se alteram? Eles se alteram porque a partir do momento em que eu tenho uma seca, ou um período de chuvas muito intenso, ou uma seca muito intensa por um longo período de tempo, eu tenho alteração nessa, eu ia dizer, eu ia usar uma palavra, mas não vou usar. Eu tenho uma alteração nessa macrobiota, eu ia dizer, macrobiota, mas não. Eu tenho uma alteração nesse ambiente, não é verdade? Eu tenho uma alteração nesse ambiente em que eu vou ter a mortalidade de animais, porque eles não vão ter acesso à água para sobreviver, ou então eu vou ter deslizamento de solos em função de uma chuva muito persistente. Então eu vou ter o desgaste ou a alteração desse ambiente, mesmo ele sendo renovável. Tá? Ele é renovável, mas ele vai haver uma alteração, seja ela positiva ou negativa, dependendo da, da, da influência direta dos próprios recursos naturais sobre esse ambiente. Tá? Depois ali, recursos não renováveis, que está aqui desse lado. Eles se esgotam com o uso, né? Que são os combustíveis fósseis e a energia nuclear.
E também esgotáveis, mas eles podem ser reutilizados e reciclados, é a maioria dos metais, tá? Porque os metais, pessoal, como é que vocês já viram como é que fazem o processo de extração de aço? De onde que vem o aço? De onde que vem o ferro? Vem do minério. E o minério vem de onde, pessoal? Da terra. Eles escavam a terra, separam a terra do minério, assim como eles fazem com pedras preciosas, que eles cavam, né? Escavam para encontrar pedras preciosas, eles fazem a mesma coisa para encontrar minério. E aí eles separam a terra do minério, usando produtos químicos, contaminando aquela terra, e depois eles separam, levam o minério para processamento. Na verdade, não vai nem o Brasil nem processa minério. O Brasil ele manda a própria terra para lá para a Europa, para a Ásia, para fazer o processamento, tá, desse minério. Então nós temos hoje é um recurso que ele é esgotável, mas ele ainda assim pode ser reutilizado ou reciclado, porque depois que o minério ele já virou aço, virou ferro, virou metal, eu ainda consigo rebeneficiar, né, depois de diversos usos, enquanto ele ainda existe, eu consigo utilizá-lo novamente. Já os combustíveis fósseis, que é o petróleo, por exemplo, ele é esgotável. As pessoas estão cavando cada vez mais fundo, as empresas estão cavando cada vez mais fundo, e aí a gente vem a pergunta, né? Bom, eu preciso do petróleo para fazer plástico, eu preciso do petróleo para fazer combustíveis. Mas e aí, quando isso acabar, o que nós vamos fazer? Por isso existe um movimento muito grande, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas existe um movimento muito grande já há alguns anos da indústria automobilística fazer carros híbridos, movidos à energia elétrica, à energia solar, né? Energia solar, energia elétrica, ou a energia, seja ela qual for, movidos a oxigênio, movidos a uma série de outros combustíveis, fontes, né? Combustíveis alternativos que não dependam somente do petróleo, como o caso da gasolina. Certo, pessoal? Então, nós temos essa série de coisas, né, que vão acontecendo paralelamente ao mesmo tempo no mundo e movimentos industriais. É sempre interessante nós estarmos ligados nos movimentos industriais, porque o que a indústria está fazendo está provavelmente 10 ou 20 anos à frente daquilo que vai acontecer, certo? Então, é bem interessante a gente observar isso e fazer essa contextualização. E com relação aos recursos naturais renováveis e não renováveis ao mesmo tempo, nós temos a qualidade ambiental, que ela se esgota, né? Elas esgotam-se ou mantêm-se ou aumentam, que é o ar, a água, a beleza cênica, o espaço, o controle natural de pragas, a navegabilidade dos rios, lagos e mares, ciclos de nutrientes, polinização. Por isso que existe uma grande preocupação com relação à sobrevivência das abelhas, né? Porque o processo de polinização ele causa um grande benefício para a limpeza do ar, para a preservação, na verdade, para o surgimento da própria mata nativa, né? Regulação do clima, biodiversidade e outros serviços ambientais que estão aí. Eles são gratuitos, estão de graça na natureza, mas se, por exemplo, eu tenho uma, não sei se vocês lembram agora o caso agora recentemente dos gafanhotos, né? Isso é uma praga natural. Mas existe uma forma do meio ambiente encontrar um controle para isso, que é, por exemplo, tem animais que consomem esse tipo de animal, como cobras, sapos. E se eu tenho uma diminuição da população de animais que estão no topo da cadeia e que vão acabar consumindo esses outros animais, como os gafanhotos, por exemplo, eu, se eu tenho um desequilíbrio, acaba tendo o que aconteceu agora, que teve aquela nuvem de gafanhotos. Porque existe um desequilíbrio na natureza em determinado momento que não está tendo animais suficiente para consumir os outros animais, né? Para haver o equilíbrio, então, da natureza. Então, aí isso é um sinal de desequilíbrio. Por isso, ele pode ser um recurso natural renovável ou não renovável. Tudo vai depender da ação do homem em relação ao meio ambiente para que esses efeitos eles possam se esgotar ou se manter. Certo, pessoal? Isso aqui todo mundo já sabe, né? É só mesmo para a gente relembrar, refrescar a memória.
E dentro dos princípios do meio ambiente, nós vamos ter o desenvolvimento sustentável, tá? O princípio da prevenção, o princípio da precaução e o princípio do poluidor pagador. Nós vamos ver agora o que quer dizer cada um desses princípios aqui do meio ambiente. Então, o princípio do desenvolvimento sustentável, né, é que o homem tem a responsabilidade de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio da fauna e da flora silvestres no seu habitat. Isso é o que nós gostaríamos que existisse, né, que acontecesse de fato, mas não existe isso. Infelizmente, a responsabilidade que o homem assume coloca à frente os seus interesses. Deveria ser diferente? Acredito que, não sei. Isso vai depender de pessoa para pessoa, né? Vai depender da ética, vai depender da moral, vai depender da necessidade que essa pessoa tem no seu dia a dia. E quando a gente fala em pessoas, a gente também entende isso enquanto empresa. Tá? Tem um filme que é muito interessante, que é o filme da Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento. Não sei se vocês já chegaram a assistir, que é com a Julia Roberts, em que ela é um filme baseado em fatos reais de uma comunidade que todo mundo ficava doente, as crianças tinham câncer, a mãe tinha câncer, o pai tinha câncer, toda a vizinhança, e ninguém entendia por que todo mundo estava doente. E aí, não sei, ela foi investigar esse caso, ela começou a trabalhar no escritório de advocacia, ela pediu uma oportunidade de trabalho, e aí ela foi lá nessa comunidade e viu que tinha um problema muito grande ali, que ninguém estava se dando conta. Ela começou a investigar, e aí o escritório começou a se envolver, entrar na justiça, e aí, bom, aí acontece o filme, né? Mas é tudo em função de uma empresa, isso é baseado em fatos reais, tá, pessoal? De uma empresa que produzia lá determinado produto, que acabavam despejando a água que elas utilizavam no processo de fabricação contaminada com o cromo 6, que é um dos cromos mais contaminantes que existem, das formas mais assim violentas que causam, né, alterações genéticas humanas. E eles despejavam em tanques, que deveriam ser tanques com proteção. Mas não, eles acabavam despejando aquilo ali naqueles tanques que não tinham proteção nenhuma, aquilo infiltrava no solo, contaminava a água que estava no solo, que as pessoas acabavam bebendo dali da região. Então, acontece o quê? Acontece que as pessoas acabavam se contaminando daquilo ali que eles estavam despejando. Então, e até eles identificarem isso, onde é que está a responsabilidade de preservar e administrar judiciosamente o patrimônio da fauna e da flora? E não vamos a isso. Nós vamos onde é que está a responsabilidade com o outro ser humano que vivia ali nas proximidades, que seria contaminado de uma forma ou de outra. Se não fosse contaminado pela água, seria pelo solo, porque o solo também se contamina. Se eu tenho um solo que está contaminado, eu vou lá, eu planto uma horta, o que acontece? Aquele alimento ele vai estar infectado também. Então não existe uma relação em cadeia que precisa ser controlada, que precisa ser no mínimo observada, que precisa obedecer regramentos, certo? Então, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve-se atribuir importância à conservação da natureza, incluídas a fauna e a flora silvestres. E aí podemos colocar aí o homem também, né? Porque o homem também faz parte do meio ambiente e muitas vezes ele está sendo desrespeitado. Quando eu não observo as questões de sustentabilidade, eu tiro o direito das gerações futuras de ter acesso ao meio ambiente que nós estamos vivendo. Essa é a lógica da gestão socioambiental, certo, pessoal? Então, o princípio da prevenção, ele fala que quanto maior a qualidade do meio ambiente, maior a qualidade de vida. Então, um quarto das mortes ou casos de invalidez por doenças infecciosas registradas no mundo estão relacionados à degradação ambiental. Isso é as Nações Unidas, tá, pessoal? Que é um dado das Nações Unidas. Danos ambientais irreparáveis causam a extinção de espécies. Danos ambientais reparáveis podem ser feitos através da recuperação da área desmatada, certo? Como, por exemplo, aquele dano, né, que eu falei para vocês do deslizamento de terra, que houveram dois nos últimos anos no Brasil, tá? Um foi em Mariana e o outro, não me lembro o nome da cidade agora, que são danos ambientais reparáveis, as vidas não são reparáveis, né? Das pessoas que morreram, não são irreparáveis. Mas os danos ambientais em si são reparáveis, desde que aquela área ela seja recuperada,
que haja um investimento muito grande, porque aquela terra toda é contaminada, né, com produtos químicos que as empresas utilizam para extração dali do que elas querem, seja o que for, né, seja minério, seja minas, né, o que for que eles forem extrair das terras. Né? Então, aquela terra é contaminada, por isso que ela é molhada, né? É um resíduo da extração de minério, de pedras preciosas que eles fazem lá. Então, ela é recuperável? Ela é, mas será que existe interesse do governo em fazer aquilo ali, impressionar a empresa para que ela faça a recuperação, para que ela invista milhões e milhões na recuperação desse dano ambiental? Então, isso é uma questão muito polêmica e forte e precisa ser discutida. Porque é um direito das pessoas de terem um futuro próximo, né? De terem as mesmas condições de encontrar o meio ambiente que nós vivemos hoje, ou até melhor. Então, ainda dentro do princípio da prevenção, dentre os instrumentos de proteção ambiental, os preventivos, eles se mostram como os únicos capazes de garantir diretamente a preservação do meio ambiente, já que a reparação e a repressão pressupõe, né, que o dano manifestado ou o ataque já consumado ao equilíbrio ecológico e não raras vezes de difícil, quando não impossível, reparação. Imaginem quantos milhões de reais vão poder gastar essas empresas para fazer essa reparação, né? Então, ou então, por exemplo, as queimadas na Amazônia. Pessoal, isso é real. Isso é real. São coisas que estão consumindo, claro que não vai consumir de hoje para amanhã, mas a longo prazo, pensando em 50 anos, o que vai acontecer se não houver renovação desse habitat natural? Que aí já não vai ser mais natural, porque ele foi consumido e aí vai ter que ser feito pelo homem novamente, né? Vai ter que ser reposto. Então, muitas vezes ele pode ser entendido como reparável, mas economicamente, financeiramente, ou os interesses não se voltam a essa reparação. Tá? Então, por isso, os princípios da prevenção o que é o mais eficaz para garantir, né, que a preservação do meio ambiente. Então, o princípio da prevenção, ele tem o objetivo de evitar a deterioração do ambiente e da qualidade de vida humana. E aí ele coloca na balança, né, que o custo da prevenção, ele sempre vai ser menor que o custo da reparação. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o princípio da precaução. Determinadas atividades, elas desafiam o conhecimento técnico-científico e geram um campo de incertezas tão grande que afirmações contundentes ou negativas firmes de impactos ambientais seriam levianas. Na verdade, hoje em dia a gente está vendo uma desconfiança sobre o conhecimento técnico-científico, né, pessoal? A gente está vivendo isso muito fortemente. Porque coisas que a gente julgava que eram corretas, que eram certas, como, por exemplo, as próprias vacinas, que passam por uma série de processos é, científicos de análises químicas e testes em animais para poder utilizar no ser humano. Então, existe uma confiabilidade muito grande nesse processo. É um processo científico, existe um método por detrás. Vocês já estão no sexto semestre, né, da gestão ambiental. Então, vocês já viram método científico. Já viram uma cadeira de pesquisa? Alguma cadeira de pesquisa vocês com certeza já viram. Então, existe todo um método costurado, pensado, para garantir a idoneidade dos resultados científicos das pesquisas, no geral. E a gente vê ainda pessoas discutindo, debatendo a eficácia da vacina, os resultados científicos sobre o Covid, pondo em dúvida as certezas que eram reais nas vidas das pessoas. Porque foi feito por um meio de um método científico que é idôneo, que tem ferramentas ali de autodefesa, inclusive para o autor do artigo, não enviesar uma pesquisa, não colocar, escrever coisas que vão proporcionar ali coisas a seu favor, que vão lhe beneficiar, não funciona dessa forma. Então, no momento em que nós temos, né, essa dúvida hoje em dia de coisas que para nós eram tão certas, nós precisamos utilizar o princípio da precaução. Nós precisamos nos precaver, né, de afirmações contundentes ou negativas, que podem ser levianas. Então, dentro do princípio da precaução, os estados eles devem agir de forma cautelosa ao liberar atividades cujos impactos ambientais ainda não possam ser conhecidos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lembram que agora, há pouco tempo atrás, as pessoas que compravam produtos da China vinham com umas sementinhas dentro, não vinha? Com umas sementinhas dentro? Não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre isso.
Eu fiz uma compra lá da Shopee, tá? Shopee é um site do AliExpress, que vem da China. E dentro da minha encomenda, que vem num container, que vem lá da China, vinha um saquinho com sementes. Aí as pessoas falaram, ah, o que eu vou fazer isso aqui? Vou plantar, né? Jogava no pátio, fazia aquele negócio. Depois eles acabaram vendo que aquilo ali era uma planta, era uma praga. É uma praga aquela planta. Ela pode causar uma série de problemas de contaminação de solo, atrair animais, pestes, pragas, coisas nesse sentido. Então, o governo, ele foi lá e disse para as pessoas, não plantem. Peguem, entreguem essas sementes para os órgãos competentes, na Anvisa, na Vigilância Sanitária, vai, entrega na prefeitura, entrega na mão de alguém isso, mas não planta isso na tua casa. Então houve, né, uma forma de agir um pouco mais cautelosa em relação a esse fato, porque era algo que não era conhecido, tá? Na dúvida, devem postergar a decisão de aceitar novas tecnologias, empreendimentos, produtos e substâncias sobre as quais recaem suspeitas de serem prováveis causadoras de graves e irreversíveis danos ambientais. Aqui tem um assunto bem controverso, né? Tem uma empresa que quer fazer mineração lá, uma empresa canadense que quer fazer mineração na Amazônia. E aí estava uma discussão há um tempo atrás que o governo queria ceder a licença para essa empresa, mas as pessoas não queriam, né? A população em geral, os políticos, enfim, e os órgãos de proteção ambiental disseram: não, isso não pode ser feito. Como é que vocês vão fazer isso? E aí ia desaguar ainda, sabe onde é que ia desaguar? No Rio Amazonas. Poluindo lá, existem populações indígenas naquela área que sobrevivem naquela terra. Existe não. Bom, se vocês não. Tem gente que. Ah, eu não quero saber do índio. O índio. Tem gente que diz isso, né, pessoal? Não sou eu que estou dizendo. Eu me importo com os índios. Me importo porque eles são a população original do Brasil, né? Eles precisam serem respeitados. E por ainda viverem, né, no sistema que eles vivem totalmente primitivo. Então, mas tem gente que não se importa. Mas se não se importa com os índios, então se importe com o meio ambiente. Porque existe toda uma flora, uma fauna naquele rio, naquela mata, existem animais, existe um equilíbrio ambiental que a própria natureza se encarrega de fazer. E se eu ferir isso, eu vou acabar causando desequilíbrio ambiental. Tá? E vou também, com certeza, gerar danos irreversíveis, mas também nós temos também, agora me ocorreu, né, as populações ribeirinhas, que são pessoas que vivem da caça, que vivem da pesca, que vendem, né, trabalham com isso, são pescadores que vivem do rio. Se eu poluo o rio, eu mato os animais, contamino os peixes, contamino tudo que tiver ali dentro. E aí, pessoal? Quem é que se responsabiliza por isso a longo prazo? Daqui a 20, 30 anos. Daí o rio Amazonas vai virar o quê? O rio Tietê? Ah, mas tem que ter emprego, tem que gerar emprego, tem que vir empresa. Bom, mas e aí eu coloco na balança, eu consigo eu preciso ter essa opinião formada, essa tomada de decisão, né? O que vai vir primeiro? Que interesse que vai vir primeiro? Respeitar o meio ambiente, a fauna e a flora, que é o que diz ali, a legislação brasileira, mas eu não preciso da legislação para me dizer isso, né? Eu posso conscientemente pensar sobre isso. Das pessoas que residem naquela região, ou de um possível desenvolvimento que possa partir a partir do processo dessa empresa. Que na verdade vai vir mais a explorar do que gerar qualquer desenvolvimento. Certo, pessoal? Nós temos que equilibrar, né? Pensar o que vai valer a pena ou não. O princípio poluidor pagador, então, ele fala que as pessoas naturais ou jurídicas sejam regidas pelo direito público ou privado de pagar os custos das medidas que sejam necessárias para eliminar a contaminação ou reduzi-la ao limite fixado pelos padrões, ou medidas equivalentes que assegurem a qualidade de vida, inclusive do público. Eu digitei, nem sei. Do, inclusive dos públicos competentes. Só vou arrumar aqui esse slide, tá? Já vai acabar, mas eu preciso saber o que eu escrevi ali. Não sei porque que acavalou assim desse jeito. Agora sim. Então, inclusive os fixados pelo poder público competente,
que aí vai, no caso do Brasil, legislação brasileira ou legislações regionais, estaduais, regionais e locais. Aqui nós temos, por exemplo, a APA do Ibirapuitã. Ela não pertence só ao município de Santana do Livramento. Ela pertence a diversos municípios aqui da região, porque é uma região de mata nativa, preservada ambientalmente. Então, faz fronteira, acho que com o Pedrito, se eu não me engano. Ah, não lembro agora. Se eu for dizer a vocês, não lembro. Terei que ver. Mas a gente vai falar mais adiante sobre a APA do Ibirapuitã na nossa aula. Então, nós temos aqui uma região de proteção ambiental que ela não é só de interesse do município de preservar, que é uma região muito extensa. Ela é de interesse do Estado do Rio Grande do Sul e do país. Então, vejam que é uma relação em cadeia de interesses, né, de preservação desses locais. Depois, ali, ainda dentro do princípio, né, poluidor-pagador, ou seja, quem polui tem que pagar. Esse é o princípio do poluidor-pagador. O poluidor ele deve arcar com os custos, né, decorrentes da poluição. As autoridades nacionais elas devem levar a devida conta o interesse público sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. Ela obriga o agente poluidor a arcar com as despesas de prevenção dos danos contra o meio ambiente com a sua reparação. Bom, nós estamos esperando lá, né, pessoal? Eu vou até dar uma procurada na internet para saber a quantas anda lá a, a equiparação a recuperação, né, ou a reparação daqueles territórios lá onde houve deslizamento de terras, tá? Para a gente saber se isso aqui de fato acontece, tá? Porque esses princípios aqui eles são contemplados pela legislação, em que o poluidor precisa pagar. Ele não vai poluir e sair ileso, ele precisa dar uma contrapartida ao Estado ou à própria nação, né, para recuperar a sua ali para recuperar a sua não, mas recuperar o que foi estragado, né, que sofreu dano. Resumos dos princípios, então, né, pessoal, que nós vimos ali. O princípio do desenvolvimento sustentável, né, que ele é o crescimento aliado à preservação. O princípio da prevenção, no quais os riscos são conhecidos, nós sabemos os riscos e por isso nós nos precavemos para que eles não aconteçam. O princípio da precaução, onde nós temos riscos potenciais que normalmente podem vir a acontecer, por isso é necessário, né, estar pronto para que eles aconteçam normalmente. Princípio poluidor-pagador, que é quando o poluidor paga, né, ele arca pela prevenção e pela reparação dos danos ambientais causados. Certo? Eu trouxe essa revistinha aqui para vocês, que na verdade, uma arte, né, sobre CFBio. CFBio é uma chancezinha que tem Planeta Terra Contrata, fala ali, é bem engraçadinho, bem interessante da gente ver. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, então eu espero que seja uma boa introdução para a gente começar a pensar de onde surgiu os conceitos e princípios do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, para nós entendermos um pouco mais sobre a gestão ambiental e como atuar dentro das nossas empresas. Esse é uma pontinha do iceberg, né, pessoal? Uma pontinha mesmo, um pequeno passo que a gente vai dando no entendimento de tudo isso. Eu espero que vocês aproveitem essa aula e era isso por hoje. Muito obrigada.